História da arte, o processo de criação, como uma coluna vertebral do curso. O objeto é a arte, o objeto é o processo. A história da arte ampara toda a teoria, toda a crítica, e a educação ela entra desde o primeiro ano com a prática integrada de projetos educativos. Chama-se PIP, Projeto Integrado de Práticas de Ensino, né? Então esse PIP-1 ele vem desde o primeiro período, que o aluno entra, né? No 2, 3, 4, ele vai até o 7, sendo que o 7 ele vai pensar com o aluno o que foi essa prática integrada desde o primeiro semestre que ele teve. Bem, eu tenho ministrado várias disciplinas de História da Arte, principalmente, né? Ministrei desde a História da Arte básica do curso antigo, que era uma disciplina só, e colaborei um pouco nesse acréscimo de disciplinas que a gente foi chegando até o currículo atual, né? Atualmente são 6 disciplinas básicas, né? O História da Arte 1 e 2, Arte Contemporânea 1 e 2, Arte no Brasil e Teoria e Crítica de Arte, né? Então eu já estou em todas essas disciplinas, né? Mas atualmente eu estou mais centrado no Arte Contemporânea 1 e 2, que é uma disciplina que trabalha com o século XX, basicamente, a partir do final da Primeira Guerra Mundial e que chega até o momento contemporâneo, né? Então é uma sequência dessas duas disciplinas e que então atualiza o aluno, né, em o que aconteceu historicamente até a gente chegar no momento que a gente está hoje, né? E o Teoria e Crítica já trabalha com uma história da crítica de arte e com os métodos, né, e a prática, né, de construir um texto, seja ele um texto crítico, um texto de apresentação de artista, ou mesmo um texto pessoal, né, de como você se apresenta como artista, né, tem mais ou menos essa função. Eu acho que a pintura, ela tem uma importância porque se a gente pega a história da arte, nós vamos ver que a pintura e a escultura, no sentido mais, são as que tiveram proeminência. O próprio desenho e outras produções foram no passado considerados subsídios para a própria pintura, né? Se a gente vê o Rembrandt trabalhando, a gente vai ver que o desenho era, naquela época, apenas estudos para uma grande pintura. A partir do século XIX, mesmo no século XX, é que essas linguagens da artes plásticas foram proliferar e adquiriram uma certa independência. Então, a pintura, para mim, ela tem essa importância. Ela tradicionalmente ela já tem sempre teve um papel muito importante. Hoje, evidentemente, que a gente não pode olhar a pintura como alguma coisa fora do contexto, né? Artes visuais hoje significa que na formação acadêmica ela é muito mais ampla do que foi as artes plásticas, do que foi a questão da formação do artista plástico. Aqui a cerâmica, ela, como todas as outras linguagens aqui, voltada para a criação, né? Para desenvolvimento da poética do aluno, mas no primeiro semestre que o aluno faz a cerâmica, ele tem contato com o material, né? E ele vai conhecer os processos básicos de trabalhar dentro da cerâmica, de modelar
uma peça em cerâmica, uma escultura em cerâmica. É mais voltado para a área tridimensional, embora a cerâmica também permita uma incursão na área bidimensional, quando você trabalha na questão de superfície de painéis e tudo, né? E ela tem também a parte da pintura, mas aqui predominantemente a gente volta a disciplina para a expressão tridimensional. Então o aluno nesse primeiro semestre, que é a cerâmica, ele vai aprender como usar esse material, aprender a controlar uma secagem para depois queimar, ou seja, conhecer a sintaxe da linguagem. E no ateliê, que é a segunda disciplina, cerâmica, e aí ele vai desenvolver uma poética, fazer uma proposta livre de trabalho, ele não tem mais que obrigatoriamente cumprir, né, as exigências de um conteúdo, né, de uma aprendizagem. Então ele vai utilizar aquilo que aprendeu em cerâmica na construção da sua poética, e ele trabalha mais livremente, sob a supervisão e orientação do professor. Al primer periodo a gente ensina las técnicas, tanto de placa, torno y rolinho y bloco, y las técnicas de esmaltación y de engobe para a pintura da cerâmica. A outra disciplina que eu administro também é Fundamentos Tridimensional, que é uma introdução a lo que é o espaço tridimensional, que serve como elemento de ingresso para a tridimensionalidade dentro da cerâmica. Então, dentro desse novo desenho do currículo, né, o bacharelado tem a sua proposta e a licenciatura tem a sua, né? Então, tem carga horária diferenciada, ateliês diferenciados, deixamos na mão do aluno a opção pelos ateliês, né? Então ele tem que cumprir no bacharelado 4 ateliês de criação, mas ele escolhe quais desses 4 ele quer fazer, e o licenciado tem que fazer 2. Então a gente continua acreditando que o licenciado é aquele que tem que ter um aprofundamento no processo de criação, né? Então, ele tem 2 ateliês obrigatórios que ele escolhe também pela sua prática, pela sua poética, pelo seu desejo, e depois ele vai para o trabalho de conclusão de curso. As disciplinas de desenho, né, elas constituem uma parte grande do currículo, né, do curso de artes visuais, porque o desenho faz parte aí de um pensamento, né, visual mesmo. É uma ferramenta importante aí, onde, né, a pessoa vai ter contato com os elementos, né, da linguagem audiovisual, com uma série de questões expressivas, mas com algumas questões que são bastante fundamentais para as outras atividades também, né? Desde a composição aqui desse quadro, né? É uma composição de imagem que tem a ver com, né, com esse pensamento do desenho, né, até essas questões da representação, né, e diversas formas de pensamento assim que estão ligadas ao desenho. De introdução à fotografia, né? Ela é oferecida sempre no primeiro semestre, o que eu acho uma coisa bem interessante, bem legal, porque o aluno, é uma linguagem que o aluno hoje em dia está acostumado, né? É difícil você ver alguém que não tem uma câmera, né? Principalmente com a imagem digital, isso é muito difundido, então é uma linguagem que o aluno já tem acesso e que aí a gente pode começar a discutir ela e a linguagem fotográfica dentro das artes visuais diretamente. É um primeiro trabalho com a imagem que é facilitado, porque você não tem que ter uma habilidade como no desenho ou na escultura, mas você tem que desenvolver algumas... tem que conhecer, né, a câmera, e tem que desenvolver algumas coisas
importantes a partir da imagem que você cria, né? Depois a gente tem uma disciplina que é o ateliê de fotografia, que aí a pessoa já passou por várias outras linguagens, já passou por disciplinas também de manipulação da imagem e tal, e aí ela volta para o ateliê de fotografia com o objetivo de desenvolver um trabalho na linguagem fotográfica. E aí ela tem essa liberdade aqui de trabalhar com analógico, de trabalhar com digital, com fotoinstalação, com projeção, com inúmeras, enfim, possibilidades dentro da fotografia contemporânea, né? A criação do laboratório de imagens impressas, inclusive com essa nomenclatura, ainda é da época das artes plásticas, do curso de artes plásticas, mas já prevendo uma mudança no sentido do rompimento dessas linguagens muito estáticas, né, da arte, das belas artes, né, desenho, escultura, gravura, né? Então, imagens impressas para abrir um pouco mais esse campo da imagem impressa, né? E, por sua vez, o curso de artes visuais, eu acho que ele deixa isso mais aberto na medida que ele propõe os ateliês, né? Então, o aluno, na disciplina, por exemplo, gravura em metal, ele conhece a técnica, tem um aprendizado básico, e no ateliê de gravura em metal ele vem desenvolver as ideias, os projetos, o que dá na cabeça dele, misturar estilo com metal, misturar com imagem digital, usar fotografia, né? Então, o ateliê abre mais, ele já aprendeu o básico e aí ele vai para as ideias próprias, para as propostas mais pessoais, né? E a gente orienta. Então, trabalhar com arte computacional é muito desafiador, porque você concebe uma interface, né? E existe a questão da comunicação que essa interface estabelece com o espectador, né? Particularmente no caso da arte computacional, como ela já nasce, né? Ela nasce nessa era midiática já, né? As primeiras estéticas que vieram refletir sobre essa arte já vieram de teorias da comunicação. Então você vê que desde o início tem, né, uma semente aí de muita preocupação da relação com o espectador. Nessa disciplina, o aluno tem liberdade de escolher qual a linguagem que ele quer, desde que o que ele escolha tem que atravessar o próprio corpo. O que eu quero dizer com isso? Nessa disciplina não é uma disciplina onde você vai fazer uma representação do corpo. Então você não vai desenhar o corpo de ninguém, você não vai pintar o corpo de ninguém, muito menos entendeu? É uma disciplina, quando eu digo atravessar o próprio corpo, isso não quer dizer que você tenha que aparecer, entendeu? Mas é como o seu corpo, afetado com o encontro com o mundo, produz em arte. Então, e cada um escolhe, ou é performance, ou é vídeo, ou é fotografia, mas tudo isso desde que o corpo não seja representação, que ele seja visto como algo vivo. Mais organizado que um curso esteja, quem faz o curso é o aluno, né? É o aluno que estuda, é o aluno que vai atrás, é o aluno que se interessa. A gente procura, enquanto corpo docente, termos qualificação, né? Termos titulação, termos experiência, trabalharmos com a pesquisa, trabalharmos com a extensão, mas a formação do aluno é o aluno que responde por ela.
corredor.